Os Apócrifos. Pseudo-epígrafo da Gênese. Livro de Melquisedeque. A criação do universo. Imediatamente a luz de sua presença inundou o profundo abismo e, triunfando sobre as trevas, revelou um mundo inacabado, coberto por águas cristalinas. Com esse gesto iniciava o Eterno uma grande batalha pela reivindicação de seu governo de luz. Batalha do amor contra o egoísmo, da justiça contra a injustiça, da humildade contra o orgulho, da liberdade contra a escravidão, da vida contra a morte. Batalha que sem trégua se estenderia até que, no alvorecer almejado, pudesse o divino rei retornar conquistador ao seu santo monte Sião, onde, entronizado por meio aos louvores dos remidos, reinaria para sempre em perfeita paz. As trevas em fuga apontavam para o aniquilamento final da rebeldia. As águas abundantes que cobriam aquele mundo até então oculto simbolizavam a vida eterna que para os fiéis seria conquistada pelo amor que tudo sacrifica. O mundo revelado era o nosso planeta, a Terra. Visitada pelas trevas e pela luz, ela seria o palco da grande luta. Rejubilavam-se os fiéis ante o triunfo da luz naquele primeiro dia, quando as trevas, em sua fúria, rolaram sobre o planeta, sucumbindo em densa escuridão. A luz que parecia vencida, renasceu conquistadora num lindo alvorecer. Ao raiar a luz do segundo dia, o Eterno ordenou: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Imediatamente o calor de sua luz fez com que a imensa quantidade de vapor se elevasse das águas, envolvendo um planeta num manto de transparência anil. Surgiu assim a atmosfera, como uma mistura perfeita de gases que seriam essenciais à vida, que em breve coroaria o planeta. O Criador, contemplando a expansão, denominou-a céus. A atmosfera que, cheia de brilho, envolvia a terra, sombreou-se ao sobrevir o crepúsculo de um outro entardecer. Capítulo 3. Ao serem vencidas as trevas do terceiro dia, o Criador prosseguiu a sua obra, fazendo surgir os imensos continentes que ainda estavam sob a superfície das águas. Com as mãos erguidas, ordenou: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. Em pronta obediência, as cristalinas águas cederam sua posição superior à porção seca que se ergueu, sobrepondo-se a elas. Nas regiões baixas da terra, as águas continuariam refletindo o brilho celeste, sendo um refrigério para as criaturas sedentas. Nesse gesto de humildade, as águas prefiguravam o Criador, que na grande luta desceria ao mais profundo abismo para fazer renascer nas almas sedentas a vida eterna. Contemplando a face daquele novo mundo, o Eterno denominou a parte seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou de mares. Com sua poderosa voz prosseguiu ordenando: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. Em obediência ao manto divino, a superfície sólida do planeta revestiu-se de toda a sorte de vegetação. Lindos prados a florir, campos verdejantes entrecortados por rios cristalinos, florestas sem fim, onde árvores frondosas deixavam pender frutos saborosos de infindáveis espécies. A terra era como uma tela onde o Criador, pelo poder de sua palavra, coloria quadros de beleza sem par. Enquanto, com admiração, as hostes contemplavam as belezas daquela criação,
surpreenderam-se ao reconhecer sobre um novo planeta o Jardim do Éden, lugar do trono divino. O Eterno, pelo poder de sua palavra, havia transferido para o seio daquele mundo especial, onde justiça seria confirmado o governo do universo. Naquele dia primaveril, a brisa acariciou mansamente as verdes florestas e os prados em flor, inundando a atmosfera com suave aroma e frescor. Contemplando a sua obra, o Criador com felicidade exclamou: eis que tudo é muito bom. Exuberante, o planeta cumpriu mais um dia em sua harmoniosa rotação. As hostes fiéis agora podiam compreender melhor a importância da luz divinal. A sua ausência havia ofuscado, naquela noite, as belezas de Sião. Nesse novo dia, o Criador expressaria o seu grande poder, dando à terra luminares que a encheriam de luz e calor. Esses luminares permaneceriam para sempre como símbolos da presença espiritual do Eterno, que é a fonte de toda luz. Contemplando o espaço escuro e vazio que se estendia ao redor da terra, com potente voz ordenou: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite. Sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiarem a terra. Imediatamente o espaço tornou-se radiante pelo brilho do sol e pelo reflexo de planetas e satélites. Ante essa demonstração de poder, as hostes fiéis curvaram-se em reverente adoração. No quarto dia, o Eterno criou os mundos de nosso sistema, não para serem habitados como a terra, mas para o equilíbrio do sistema. Encheriam também um céu de fulgor, abrandando as trevas das noites terrenas. Volvendo os olhos para a terra, as hostes alegraram-se por vê-la radiante em cores. Bem próximo dela podia-se ver a lua, que, com um reflexo prateado, afugentaria as profundezas ou as profundas sombras noturnas. Envolvidos por esse cenário encantador, os filhos da luz, rejubilantes, saudaram o alvorecer do quinto dia, que seria de muitas surpresas. O Eterno tornaria a terra festiva pela presença de infindáveis espécies de animais irracionais que habitariam toda a superfície do planeta. Essa criação teria continuidade no sexto dia. Erguendo as poderosas mãos, o Criador, olhando primeiramente para as cristalinas águas, ordenou: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. De imediato, as águas tornaram-se ondulantes pela presença de incontáveis espécies de répteis que, felizes e gratos, festejavam a existência num contínuo nadar e saltitar. Desde os seres microscópicos até as grandes baleias, todos surgiram em completa harmonia, refletindo sua natureza, o amor do Criador. Pousando os olhos sobre a atmosfera anil que repousava sobre as verdejantes florestas, o Eterno continuou: voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Mediante sua ordem, os céus se encheram de pássaros coloridos que, voando em todas as direções, tinham no coração um cântico de gratidão pela vida. Esse cântico encheu o ar, misturando-se com o perfume das matas floridas. Contemplando com prazer as suas criaturas terrenas, o Eterno abençoou-as, dizendo: frutificai e multiplicai-vos e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Rejubilante, as hostes fiéis presenciaram o alvorecer do sexto dia. O que criaria o Eterno nesse novo dia? Essa indagação pairava na mente de todos os seres racionais. Estavam certos de que algo muito especial estava para acontecer. Erguendo os potentes braços, o Eterno ordenou:
Produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gados, répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. Sua voz foi prontamente ouvida, e nas florestas e campos pôde-se ver o resultado de seu poder criador. Animais de todas as espécies despertaram numa existência feliz em meio a um paraíso de perfeita paz. A terra tornara-se extremamente bela, qual princesa adornada para receber o seu rei e senhor. Quem seria esse ser especial? Movendo-se com majestade, o Eterno baixou as glórias do novo mundo, dirigindo-se ao jardim do Éden, lugar do trono divino. Os anjos da luz acompanharam-no reverentes, detendo-se qual nuvem sobre os céus do paraíso. Todo o universo observava com profundo interesse o desdobramento dos atos do Criador em resposta às acusações de seus inimigos. O momento era decisivo. Tudo indicava que o Eterno demonstraria não ser tirano e nem egoísta, coroando alguém sobre o Monte Sião. Satã e seus seguidores não duvidavam de que o reino lhes seria entregue e reinariam conquistadores no seio daquele antigo abismo, onde as trevas e a luz agora se entrelaçavam. Os súditos da luz estremeceram ante essa perspectiva. Junto à fonte do rio da vida, então o Eterno curvou-se solenemente e, com os elementos naturais da terra, começou a moldar. E moldou com muito carinho uma criatura especial. Depois de alguns instantes, estava estendido diante do Criador o corpo, ainda sem vida. Era o corpo do primeiro homem. O Eterno contemplou-o e, após acariciar-lhe a face fria e descorada, soprou-lhes nas narinas e soprou-lhe o fôlego da vida. E o homem começou a viver. Como que despertando de um sono, o homem abriu os olhos e contemplou a face meiga de seu Criador, que sorrindo beijou-lhe a face, agora corada e cheia de vida. Emocionou-se ao ouvir o Eterno dizer-lhe com voz suave e cheia de afeição: meu filho, meu querido filho. Por ter nascido do solo, o primeiro homem recebeu o nome de Adão. Tomando-o pela mão, o Eterno o levantou. Sem perceber o cenário de fulgor que o circundava, Adão, num gesto de gratidão pela existência, envolveu o Criador num eterno abraço, prostrando-se em reverente adoração. As hostes fiéis que admiradas testemunhavam a grandiosa realização divina, emocionada ante um gesto humano, prostraram-se também em reverente adoração. Uniram então as vozes num cântico de júbilo, em saudação àquela criatura especial, que despertava agora para a vida, num momento tão decisivo para o universo. Com o coração cheio de felicidade, Adão uniu-se aos anjos em seu cântico de louvor. A sua voz, ao ecoar pelos arredores floridos, misturou-se ao canto das aves e ao mugir de animais que se aproximavam em festa. Num passeio de surpresas inesquecíveis, Adão foi conscientizado das belezas de seu lar. Com admiração, contemplou o Monte Sião, donde jorrava o rio da vida numa cascata de luz. O majestoso monte jazia coroado por um lindo arco. Em seus passos, seguiu o curso do cristalino rio, que deslizava sereno em meio às maravilhas do Éden. Admirava-se das altaneiras árvores que, embaladas pela brisa, deixavam prender os ramos, abundantes flores e frutos. Inclinava-se ali e acolá, atraído pelo fulgor das pedras preciosas que por todas as partes enfeitavam o gramado. Com intensa alegria, Adão tomava conhecimento das infindáveis espécies de animais que povoavam o jardim. Todos eram mansos e submissos.
e viviam em perfeita harmonia e felicidade. Detendo-se em seus passos, Adão admirou-se da alvura e meiguice de um animalzinho que brincava no gramado. Aproximando-se, tomou-o em seus braços, dedicando-lhe um afeto especial. Como era agradável acariciar a sua alva lã! Seus olhinhos meigos refletiam um brilho de amor e humildade. Havia algo especial naquele animalzinho. Afetuosamente, Adão chamou-o de Cordeiro. Com o animalzinho em seus braços, Adão olhou agradecido para o Eterno e o adorou. Contemplando as suas alvas vestes, seus olhos expressivos de um amor sem par, Adão descobriu que tinha nos braços um símbolo de seu autor. Feliz exclamou: ó Senhor! Este cordeirinho revestido de tão branca lã, com um olhar expressivo de tanto amor, se parece contigo. E eu quero tê-lo sempre junto a mim. Observando os animais, Adão percebeu que eles desfrutavam de um companheiríssimo especial. Via por toda parte casais felizes que viviam um para o outro. Seus pensamentos voltaram-se para o seu companheiro. Olhou ao redor e ficou surpreso por não vê-lo. O Eterno se havia ocultado propositalmente, tornando-se invisível. Adão sentia-se solitário em meio àquele paraíso. Com quem partilharia sua felicidade e seu amor? Havia ali os animais, mas eles eram irracionais, não podendo compartilhar os seus ideais. Nascia em seu coração, ao caminhar, solitário naquele entardecer, um desejo ardente de encontrar alguém que pudesse estar sempre ao seu lado. Enquanto Adão olhava para as distantes colinas, na esperança de ver alguém, o Eterno apresentou-se ao seu lado e disse: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma companheira. Adão ficou feliz ao ouvir do Criador essa promessa, justamente no momento em que tanto ansiava ter alguém para estar sempre visível ao seu lado. Tomado por um profundo sono, Adão reclinou-se no peito de seu amoroso Criador que, com carícias, o fez adormecer. Em seu subconsciente surgiram os primeiros sonhos coloridos. Contempla o olhar meigo do Eterno, ouve o som harmonioso da música angelical e descobre as maravilhas ao redor. O Monte Sião com o seu arco, o rio da vida, os prados em flor, os animais que saúdam em festa. Repetem-se em seus sonhos as cenas que o envolveram em seu anseio. Olha ao redor, na esperança de encontrar seu companheiro, mas não vê. Sente-se solitário em seu sonho. E isso o faz procurar alguém com quem possa compartilhar a sua existência. Seu olhar estende-se por campinas verdejantes, divisando ao longe colinas floridas. Enquanto caminha esperançoso, sente a brisa mansa afagar de seus cabelos macios. Conversa com a brisa. Brisa, você parece ser quem eu tanto procuro. Você me afaga os cabelos, beija minha face, você tem o perfume das verdes matas. Se eu pudesse ver sua face, beijá-la-ia. Se eu pudesse tocar os seus cabelos, faria longas tranças e as enfeitaria com flores do nosso jardim. Após caminhar em sonho pelos prados do paraíso, Adão deteve-se enquanto contemplava a paisagem ao redor. Admirou-se por não ver o efeito da brisa nos ramos floridos. Mas como? Se sentia caridamente no seu rosto. Começou então o despertar do seu sono. Ainda com os olhos fechados, lembrou-se do momento em que, sonolento, recostara-se no peito do Eterno. Seria a brisa o afago de suas mãos? Com essa indagação abriu os olhos e emocionou-se ao contemplar uma linda mulher. Com as mãos perfumadas, acariciava-lhe a face com amor.
Era a brisa do seu sonho, a promessa de um Criador que só queria fazê-lo feliz. Agora Adão era completo, pois tinha Eva, que era carne de sua carne e ossos dos seus ossos. Tomando-o pela mão, Adão convidou-a para um passeio de surpresas inesquecíveis. Mostraria à sua companheira as belezas de seu lar. Sensibilizada, Eva detinha-se a cada passo. Atraída pelas flores que exalavam suaves perfumes, pelos pássaros que gorjeavam alegres cantos, pelos animais que seguiam submissos, pela vegetação de ricos matizes, pelas águas cristalinas do rio da vida que jorravam em cascata do Monte Sião. Tudo no paraíso era perfeito e belo, mas nada se igualava ao ser humano, criado à imagem de Elohai. Voltaram-se para o outro em admiração e carícias. Embalados por esse amor, permaneceram até o entardecer. Com deleite, o jovem casal passou a contemplar o sol poente que, através de rosados raios, coloria o céu em um lindo arrebol. Era o 6º dia que chegava ao seu final. E agora dava a ele lugar às horas de um dia especial. O Shabá. Esse dia, em seu significado, seria solene para todos os súditos do Eterno, pois seu alvorecer traria a conquista para o reino de luz. O sol, que durante o 6º dia alegrara a natureza com seu brilho e calor, ocultou-se, deixando-os em frias sombras. Os alegres pássaros, silenciando seus trinos, buscavam seus ninhos enquanto os outros animais se recolhiam. Somente o casal permaneceu imóvel, procurando divisar no último lampejo que se apagava no horizonte a esperança de um novo alvorecer. Indagavam o sentido das trevas quando, por entre ramagens, viram um lindo luar, cujos raios prateados banhavam a natureza em suave luminosidade. Todo o céu estava iluminado pelo fulgor das estrelas. Admirados, descobriram que a noite somente era trevas quando se olhava para baixo. Adão e Eva, em sua inocência, não sabiam que aquela noite simbolizava o futuro sombrio da humanidade. Quando o compreendessem, ficariam confortados ao contemplar o fulgor dos céus. A lua falaria de esperança e as estrelas cintilantes testemunhariam o interesse das hostes da luz em aclarar-lhes as trevas morais, dando alento aos pecadores. Mas seriam iluminados apenas aqueles que, desviando os olhos da terra, contemplassem os altos céus. Ao contemplar por algum tempo o céu em sua luminosidade, o casal, lembrando-se das belezas do paraíso, volveu os olhos buscando divisá-las. Estavam, porém, ocultas em meio às sombras. Quanto almejavam o alvorecer, pois somente ele traria consigo o paraíso. Ante o anseio do coração humano, o Eterno surgiu em meio às trevas, devolvendo ao casal a alegria de se encontrar novamente num jardim colorido. Banhados em suave luz, caminhavam agora por prados verdejantes e floridos. O brilho do Criador despertava a natureza por onde passavam, colorindo e alegrando tudo em seu redor. O casal, admirado, aprendeu que, ao lado do Eterno, poderiam ter um paraíso em plena noite. Sentindo-se sonolentos, Adão e Eva recostaram-se no colo do amoroso Pai, que os faz adormecer docemente, esperançosos de um despertar feliz. Deitando-os sobre a relva macia, o Eterno elevou-se, indo para junto das hostes contemplativas. Voltaria a manifestar-se ao alvorecer, fazendo o casal despertar para o mais solene acontecimento que reduziria a pó as vis acusações do inimigo. A noite, escura e fria, através de suas longas horas, parecia zombar da luz. Ofuscaria para sempre as belezas da criação? Oh, jamais. O sol não recuaria ante a impotência das trevas.
surgiria em breve como libertador, arrebatando com os seus cálidos raios a natureza das frias garras, dando-lhe a vida e cor. No último desafio, as trevas tornaram-se densas nas horas que antecederam o alvorecer. A noite arregimentava suas forças para lutar pelo domínio usurpado. Finalmente surgiu no leste um lampejo que parecia falar de esperança de um novo dia. O céu aos poucos tornando-se colorido de um vermelho vivo. E as trevas, impotentes então, recuaram ante a força crescente da luz e foram consumidas em sua fuga. A natureza começou a despertar da longa noite, refletindo em seus seios saudosos raios. Flores abriram-se exalando perfumes de alegria. Animais e aves, silenciados pela noite, uniram as vozes num cântico triunfal em saudação ao alvorecer daquele dia grandioso. A negra noite chegara ao seu fim, dando lugar à luz do dia sonhado. Dia que para Elohim tinha sido muito especial. Tinha sentido especial, pois prefigurava a final conquista de seu reino sobre o domínio da rebeldia. O Eterno agora despertaria seus filhos humanos que, banhados pela luz de sua presença, haviam adormecido na esperança de um alvorecer feliz. Numa marcha festiva, todas as hostes santas com cânticos de conquista acompanharam-no, rumo ao paraíso, banhado em luz. Quando já estavam próximos, o Criador deteve-se contemplando o casal adormecido e exclamou suavemente: "Acordem, meus filhos." Sua voz penetrou nos ouvidos de Adão e Eva, despertando-os para a mais feliz comunhão. Quão depressa raiara a acalentada manhã, trazendo em sua luz o doce paraíso, perdido naquela noite. Com alegria, o casal saudou o divino Criador, unindo-se aos Melahims em antífonas triunfais. O universo vivia um momento deveras solene. Naquela manhã festiva, o Eterno haveria de revelar a grandeza de seu caráter, que é justiça e amor. As acusações de que seu governo era de egoísmo e tirania seriam refutadas. Aos olhos de todas as criaturas racionais do vasto universo, Elohim conduziu o jovem casal ao Monte Sião, o lugar do divino trono. Ali, ante o estremecimento das hostes emudecidas, o Criador, num gesto surpreendente, cobriu o homem com um manto real, colocando sob sua cabeça a coroa que fora cobiçada por Lúcifer. Movidos por profunda gratidão pela suprema honra conferida, Adão e Eva prostraram-se reverentes, depondo aos pés do Criador a sua coroa preciosa em sinal de submissão. Seguiu-se a esse gesto humano um brado de conquista que sacudiu toda a criação. Os filhos da luz, que por tanto tempo haviam sofrido afrontas e humilhações ante as constantes acusações das hostes rebeldes, exaltaram em retumbante louvor o Eterno bendito, que em sua obra de justiça desmentira os inimigos, revelando seu caráter de humildade, desprendimento e amor. Tendo constituído o homem como o Senhor de toda a criação, o Eterno, com voz solene, passou a conscientizá-lo da grandiosidade de sua missão. Como mordomo fiel, devia ele cuidar do paraíso, mantendo límpida a fonte do rio da vida. As leis da justiça e do amor, fundamentos do reino da luz, deveriam ser honradas. Como um cetro racional, caberia ao homem, em gesto de reconhecimento e gratidão, aceitar livremente o governo daquele que o criou. As hostes que maravilhadas testemunhavam a revelação do desprendimento divino compreenderam que o Senhor da Luz não governaria mais o universo, a não ser com o consentimento do homem.
O homem, pela vontade do Eterno, fora feito de árbitro da criação. Em seu lugar, em seu glorioso ser, feito à imagem do Criador, resplandecia o selo do eterno domínio. Após revelar o casal a infinita honra e responsabilidade de sua missão, o Criador conscientizou do conflito espiritual que se tratava e se travava pela conquista do domínio universal. Lúcifer, que por incontáveis eras servira ao reino divino, havia sido corrompido pelo orgulho e pelo egoísmo, sendo seguido por 1/3 das hostes racionais. Buscavam agora destronar o Eterno, desonrando-o com vis acusações, tendo revelado ao ser humano a dolorosa situação em que o universo se encontrava. O Eterno, num gesto solene, mostrou-lhe 2 altaneiras árvores que, carregadas de grandes frutos, se erguiam em ambas as margens do rio que nascia do trono. A que se elevava à direita revelou Adonai ser a árvore da vida, monumento do reino de luz. A que se erguia à outra margem revelou ser a árvore da ciência do bem e do mal, símbolo da rebeldia. Comendo do fruto da árvore da vida, o homem manifestaria a sua submissão ao Criador, que é fonte de vida e luz. Comer da outra árvore seria entregar ao inimigo o domínio de Sião. O inevitável resultado desse passo seria a morte eterna, não somente para o ser humano, mas para toda a criação, que se reduziria ao caos sob a fúria da rebeldia. Ao contemplar demoradamente as 2 altaneiras árvores que se estendiam em seus frutos, tão infinita responsabilidade, Adão prostrou-se ante o Criador, dizendo: Digno és, Adonai, de reinar sobre o universo, pois pela tua sabedoria e amor e poder, todas as coisas foram criadas e subsistem. O Shabá, do triunfo divino, encheu-se de louvor. Todos os filhos da luz uniram-se ao ser humano no mais harmonioso cântico de exaltação àquele cuja grandeza é sem par. Foi com um grande espanto que Satã e seus seguidores testemunharam a grandiosa realização do Eterno. Presenciaram com amargura a alegria dos fiéis ante a coroação do homem. Acontecimento que lançara por terra as fortes acusações que ele havia levantado contra o governo divino. Cheio de frustração e ira, consideravam agora a sua triste condição. Quão terrível e humilhante era-lhes o pensamento de verem os seus planos de rebeldia desfazerem-se diante do Criador, semelhante às sombras daquela noite. Se pudessem, pensavam, encheriam o Shabá de trevas, banindo da mente dos súditos do Eterno qualquer esperança de conquista. Finalmente, em suas considerações, Satã e seus liderados compreenderam que lhes restava uma oportunidade. No meio do jardim do Éden, nas alturas de Sião, elevava-se junto ao rio da vida a árvore da ciência do bem e do mal. Bastaria um gesto humano, nada mais, e teriam sob o seu poder para sempre o domínio cobiçado. Mas como seduzi-lo? Animado ante a perspectiva de uma conquista, Satã procurou com engenhosidade arquitetar então um plano de abordagem. Sabia que se lhe falhasse em sua tentativa, todas as esperanças de triunfo ter-se-iam diluído, desfazendo-se de todos os seus sonhos de aventura. Concluindo que o engano haveria de ser uma poderosa arma, não fora através dele que conseguiria dominar um terço das hostes celestiais? Aguardaria, portanto, um momento propício para armar a sua cilada.